Boa noite, bem-vindo ao estudo das leis morais, um estudo que nós estamos realizando às quintas-feiras, desse horário de 18 horas, no intuito de apresentar essa obra grandiosa da codificação espírita. Vamos dar início ao estudo da obra O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, as leis morais, da forma como estamos aqui apresentando, questões a questões, no intuito de que as pessoas tenham conhecimento do que realmente trata essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Ao longo do estudo, nós vamos utilizar também outras obras da codificação, que tragam estudos que se relacionam com o tema que nós estaremos tratando. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da lei de adoração, porque a lei de adoração contempla a prece, e nós direcionamos o estudo da prece para um estudo especial, como o de hoje. Então, nós vamos aqui buscar o nosso slide para a gente começar esse estudo, para a gente compreender verdadeiramente do que trata essa obra. Então, na lei de adoração, como nós falamos na semana passada, o item prece ficou para que a gente conversasse hoje sobre ele. E esse item, ele compreende as questões 658 a 666. A gente coloca esse número aqui só para que tenha um entendimento, porque o Livro dos Espíritos, ele é feito por perguntas e respostas, cada número corresponde, a cada questão corresponde a um número, mas nós não vamos tratar questões por questões, conforme aqui está estabelecido, das 658 a 666. A gente faz sempre um apanhado de algumas questões e sempre indica que as pessoas busquem o Livro dos Espíritos, essa terceira parte, e dê uma olhada na lei completa para enriquecer-se mais o entendimento. Então, nós vimos no estudo passado, na 649, na questão 649 do Livro dos Espíritos, que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Então, como nós vamos falar da prece, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Tem uma mensagem bem interessante lá, trazida por esse espírito V. Monod, no ano de 1862, sobre a prece. E ela diz: o dever primordial de toda criatura, o primeiro ato que deve assinalar sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, já aqui o nosso irmão nos diz que todos nós, criaturas humanas, filhos de Deus, devemos buscar ter como dever primordial de cada dia essa atitude de assinalar a nossa vida ativa de cada dia com a prece. Ou seja, ao despertar, fazer a nossa prece. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus guias para aurir no contato com eles essa convivência que todos nós temos saudade, que todos nós temos necessidade. Então, veja bem, a prece, segundo o nosso irmão aqui coloca, seja qual for o culto, não interessa se eu sou espírita, se eu sou católica, se eu sou protestante, é um dever primordial de toda criatura, nesse momento, dirigir-se ao Criador. E deve ser dita logo que retomado o jugo da carne, ou seja, logo que a gente desperte. Nós devemos elevar os nossos pensamentos a Deus com humildade e no ímpeto de reconhecimento, agradecer a Deus, já pelo amanhecer, já por esse dia que se inicia, agradecer a Deus pela oportunidade de vida, de estar naquele dia despertando. Agradecer também pela noite,
A noite que foi transcorrida, em que, como bem o irmão nos diz, nós não temos consciência, mas nesses momentos do sono em que o espírito se liberta, nós voltamos à pátria espiritual, nós retomamos contatos com pessoas amigas, queridas, familiares, embora a gente não lembre, e esse é um momento de muito conforto para cada um de nós, é o que nos permite continuar a viver depois das perdas, porque apesar da saudade, o espírito se reconforta nesse momento, o espírito se reabastece dessa saudade. Então, a gente deve agradecer a Deus, não só por despertar, mas pela noite que a gente teve, e que nos proporcionou tantas bênçãos que a gente não tem noção. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador. Então, além de reconhecer-se diante de Deus a nossa incapacidade de, muitas vezes, solucionar algumas dificuldades, alguns problemas, nós podemos também pedir amparo a Deus, pedir indulgência, pedir misericórdia. E tem que ser profunda, de forma que a nossa alma também se eleve, nesse momento, ao Criador. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mais de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então, esse é o momento da gente pedir a Deus aquilo que necessita, mas aquilo que necessita mesmo. Muitas pessoas pedem para ganhar na loto, pedem para um desafeto responder por uma situação. Isso não são pedidos que nós devemos fazer a Deus. O que nós devemos pedir a Ele, realmente, é que nos fortaleça diante da luta, diante da vida, diante das dificuldades, nos ampare para que a gente siga adiante, para que a gente tenha forças de realizar determinado projeto, coisas dessa natureza. Pedir paciência, pedir resignação, pedir fé, porque o mais Deus sabe do que a gente necessita. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Então, para a gente fazer uma prece, para a gente orar a Deus, não precisa ter um dia, uma hora, um local determinado. A gente pode fazer isso em qualquer local que a gente se encontre. E essa prece do dia, desses nossos deveres, a gente tem um local, sim, porque quando eu despertar, é logo que eu desperto, geralmente na minha cama, na minha rede, seja lá onde é que eu durmo, que eu vou despertando ali, muitas vezes nem me levanto e já vou fazendo a minha prece, já vou fazendo o meu contato com Deus para aquele dia. Então, não é necessário que eu tenha uma hora, um local, eu posso fazer isso a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não é o ato de amor a Deus, assistir os vossos irmãos numa necessidade moral ou física, não é ato de reconhecimento, elevar a eles o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que não esqueçais de agradecer. Sede bendito, meu Pai. Então, nesses momentos em que a gente muitas vezes está ajudando alguém diante de uma necessidade moral ou física e a gente se sente bem com esse gesto, graças a Deus, porque alcançou o objetivo, auxiliou. É também no momento que a gente evita um acidente, quando a gente sai de uma contrariedade, de qualquer situação, é o momento da gente lembrar de Deus, é o momento de agradecer a Deus, porque muitas vezes, em meio a essas situações, essas dificuldades, a mão de Deus está presente, muitas vezes não, sempre. Só que a gente pouco reconhece isso e muitas vezes esquece de agradecer. E esse é um momento que é um ato de adoração a Deus, é um momento de prece, é uma vinculação direta que nós fazemos com Deus, porque nesse momento nós estamos reconhecendo esse Pai grandioso que nos acolhe e estamos elevando o nosso pensamento em agradecimento. E continuando a mensagem, ele diz:
Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Então, esse ato de contrição aqui não é um ato que a gente faz uma vez na vida diante de um sacerdote, diante de um pastor, diante de um amigo espírita, de maneira nenhuma. Esse ato de contrição, de nos humilharmos diante desse Supremo Juiz, isso é diante de Deus, nós e eles, a nossa consciência naquele momento em que a gente se reconhece em erro, em que a gente se reconhece em dificuldades, em que a gente pede perdão a Deus, pede forças para não falir de nojo, ou coragem para poder reparar aquela falta. Esse é o momento em que eu estou diante do Pai, rogando a Ele, e com certeza Ele vai me atender nessas rogativas. Então nos diz o irmão, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário santifica. Tende como certo que só um desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial que as longas orações ditas por hábito. Então eu posso estar trabalhando, eu posso estar fazendo alguma atividade e naquele momento a minha prece se voltar para Deus e dizer, meu Deus, muito obrigado por essa atividade aqui, graças a Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha família. Eu posso ir no trânsito e de repente pensar, fazer uma prece em qualquer local. E como o nosso irmão nos diz, muitas vezes essa prece diante de Deus tem mais sentido do que aquelas que a gente diz, recitada, orações longas, ditas por hábito, mas que o coração não está vinculado. Essa prece de todos os instantes é justamente aquela em que eu lembro de Deus, em que eu quero uma sintonia com Ele, e aí eu lanço um pensamento para Ele, falando do meu momento, daquilo que eu estou vivendo, das minhas necessidades, e com certeza nesse momento Deus está também ouvindo os nossos pensamentos, ouvindo as nossas preces. E Jesus nos traz aqui um ensinamento grandioso, aonde ele nos diz, quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade de palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, esse ensinamento de Jesus aqui é tudo o que nós precisamos entender do que seja uma prece, do que seja uma oração a Deus. Quando ele diz não vos ponhais em evidência, é justamente isso. Nós não precisamos fazer como faziam aqueles fariseus daquela época, que tocavam a sinetinha, que falavam alto, ou muitos de nossos irmãos que gritam alto para se colocar em evidência. Não precisamos fazer isso. Antes orar em secreto, quer dizer, na intimidade do teu coração. Também não orar muito, não é pela multiplicidade das palavras, mas pela sinceridade delas. É quando eu expresso com sinceridade o meu momento, o meu sentimento naquele momento. Agora, importante, antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoar-lhe. Essa é a prece maior que Deus espera de nós. Que naquele momento a gente lembre daquela situação mal resolvida e busque se refazer diante de Deus. Isso já é uma prece grandiosa que a gente faz, porque diante de Deus nós vamos entregar o nosso coração com pureza de maneira nenhuma. Se existe uma mágoa, se existe um ressentimento, um ódio, um desejo de vingança, algo que está ali agasalhado, eu não tenho como chegar a Deus com simplicidade. Então, orar com humildade também, porque como nós vimos no Evangelho, o fariseu dizia, graças te dou, meu Pai, porque não sou como aquele que é isso e que é aquilo.
Então, com humildade, justamente para a gente não querer se colocar diante de Deus como melhor que nenhum dos seus filhos, porque Deus sabe do nosso coração, sabe da nossa intimidade, e nós não vamos enganá-lo de maneira nenhuma com esse discurso. E Jesus continua nos ensinando. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Essa foi a oração que Jesus ensinou para a gente dizer todos os dias das nossas vidas. E dentro dela a gente vai perceber que tem alguns elementos que a gente tem que estar bem atento para aquilo que a gente diz a todo momento. Quando ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, Jesus deixou claro que para que aconteça o perdão das nossas dívidas, nós precisamos perdoar as dívidas dos outros. E muitas vezes a gente recita isso todo dia, várias vezes por dia, e não se dá conta que o que a gente está dizendo é que está pedindo perdão a Deus porque vai perdoar o outro. E se assim não for, eu também não posso esperar o perdão de Deus. Então, que fiquemos mais atentos a essa oração quando formos fazer, para que a gente realmente faça em profundidade como Jesus queria que a gente fizesse todos os dias. Segundo o Espírito André Luiz, sobre a prece, ele diz que tem 3 requisitos que são fundamentais. O primeiro deles é desejar. Quando nós vamos pedir algo a Deus, é importante que a gente realmente deseje muito isso. O nosso desejo é extremamente importante, porque, aliado ao auxílio de Deus, esse desejo é que vai nos impulsionar a conquistar aquilo que a gente está querendo. Mas o segundo, ele diz que é saber desejar. A gente precisa saber o que é que a gente está desejando. E saber desejar implica muitas vezes em saber o que é que a gente está pedindo para agora e para sempre. Porque tem muitas pessoas que desejam determinadas coisas sem saber desejar. E essas coisas, se são alcançadas, no futuro vão trazer dores, vão trazer transtornos, e a pessoa vai ficar, como certa vez eu ouvi de uma jovem, que se Deus sabia que não ia ser bom para ela, para que deu? Ela pediu tanto, mas se ele sabia que não ia ser bom, para que deu? E aí a gente, às vezes, se esbarra nessa condição de não saber pedir, não saber desejar as coisas. E o terceiro, segundo André Luiz, é merecer. A gente precisa merecer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pede, para receber. Então, desejar, saber desejar e merecer. E aí as coisas começam a acontecer no plano de Deus e no nosso plano também. Outro aspecto da oração é que Deus dá o melhor para nós, que nem sempre é aquilo que pedimos. A inteligência dele é maior que a nossa, e ele conhece o futuro. Por isso, a hora melhor de recebermos uma graça pode não ser agora, mas daqui a 20 anos, por exemplo. Então, tem gente que diz, mas eu pedi tanto a Deus, nunca que recebi essa bênção. Talvez não fosse o melhor momento, talvez não fosse a melhor coisa para a criatura naquele momento, porque Deus nos conhece, sabe das nossas necessidades, nos ama indistintamente, e como ele diz, qual é o pai que o filho pede um peixe, ele vai dar uma pedra. Então, muitas vezes a gente está pedindo algo que não é para o nosso melhoramento, e aí não vem. Às vezes acontece de chegar tempos depois, quando a gente já nem mais lembrava daquilo. É porque a hora realmente é propícia, é o momento certo. E ainda, nesse estudo da prece, nós trouxemos aqui essa classificação no livro Estudando a Mediunidade, achei muito interessante trazer, o Martins Peralva nos traz, falando dessa prece que a gente faz. E ele classifica a prece como sendo vertical, que são as aspirações elevadas, que se projetam na direção do mais alto, e é recolhida pelos missionários das esferas superiores. É quando nós entramos quase que em estado de êxtase, colocamos nas mãos de Deus
a nossa vida, os nossos anseios, as nossas realizações, os nossos desejos mais íntimos, pedindo a Ele forças, bênçãos. Então, essa prece, ela se eleva, ela se projeta na direção do mais alto e é recolhida pelos missionários das esferas superiores. Ali não tem nenhuma exigência, ali não tem nenhuma pressa, apenas um socorro, um pedido de socorro, um pedido de auxílio, de amparo, muito sincero a Deus. E tem também a prece horizontal, que são aqueles anseios vulgares que encontram ressonância entre espíritos ainda ligados aos problemas terrestres. Aqueles pedidos que a gente faz, que a gente faria a um amigo. Ô, fulano, soluciona isso para mim, para aquilo outro. Existem, muitas vezes, espíritos amigos, familiares, que estão ali e que, muitas vezes, vão em busca das resoluções dessas situações. Essa é uma prece horizontal, são anseios vulgares. Essa prece, ela não encontra ressonância entre os espíritos, não chega até Deus porque não tem nenhum significado, não foi do coração, então realmente não tem como chegar até Deus. E tem também a prece descendente, que ele chama de invocação, que é o apelo que receberá a resposta de entidades de baixo tom vibratório. Porque quando nós pedimos ajuda para fazer mal a alguém, isso é uma invocação, isso não é uma prece. Mas a gente pode até chamar de uma prece descendente. É justamente o apelo que vai se somar a entidades de baixo tom vibratório que vão nos auxiliar muitas vezes a realizar o erro, o mal. E isso não é bom para a gente de maneira nenhuma. Então, essa classificação aqui é interessante para a gente entender e tentar buscar sempre verticalizar a nossa prece. Deixar essa prece horizontal e esquecer essa descendente, porque ela não nos traz de maneira nenhuma nenhum recurso benéfico. Tem também a prece refratada, que é direcionada a espíritos que não se encontram em condições de escutá-la, a solicitação não se perde. Por exemplo, alguém pode pedir para um familiar que desencarnou, meu pai, minha mãe, me ajude, meu pai, você... Às vezes a gente tem aquela noção que a pessoa está no céu, está bem, me ajude nisso, naquilo. Quer dizer, a prece não foi direcionada a Deus, mas a necessidade é tão grande, o sentimento está tão dolorido e é tão sincero que essa prece não chega a essa criatura que não está em condições de auxiliar, de ouvir essa prece, mas ela refrata, quer dizer, ela segue como que ricocheteada e chega a um plano maior. E essa prece não se perde. A gente recebe o auxílio. Muitas vezes até acha que da pessoa a quem a gente pediu. Então, a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, nenhuma prece fica sem resposta. Qualquer que seja ela provoca uma reação. E aí, se é de uma natureza sublime, ela eleva-se, chega aos planos mais altos e a resposta vem imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, agora nós vamos aqui ver as questões do livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Nós fizemos antes essa abordagem sobre a prece, porque achamos muito interessante trazer essas informações. Daí a gente ter trazido a prece para esse momento especial. Nesse livro, na Lei de Adoração, que trata da prece, a pergunta 658 é a seguinte: agrada a Deus a prece? Deus se agrada com esse nosso ato? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creias que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a mesmo que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, essa prece ditada pelo coração, em que eu trago em mim, no meu pensamento, no meu sentimento, aquilo que eu estou vivendo,
as minhas palavras, as minhas intenções, para Deus é preferível do que uma prece linda, apenas lida. Não há uma condenação quanto a uma prece lida, desde que a pessoa faça com o coração. Mas se for lida apenas com os lábios, só recitada, não tem nenhuma influência, não chega a lugar nenhum essa prece. Dita com fé, com fervor e com sinceridade, sim. Então, o homem fútil, orgulhoso, egoísta, que faz uma prece recitada, decorada, de qualquer forma, apenas para dizer que está cumprindo com o momento, isso aqui não agrada a Deus de jeito nenhum. Mas esse mesmo homem fútil, orgulhoso e egoísta, num ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade, com certeza a sua prece agrada a Deus e chega até ele. E qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Adorar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. No Pai Nosso, nós vimos que Jesus nos ensinou justamente isso. Pai Nosso, que estais no céu. Quer dizer, nesse momento, quando nós dizemos isso, devemos estar pensando em Deus, nos aproximando dele, em comunicação com ele. E esse Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, nós estamos louvando a Deus. É a nossa atitude de louvar. Venha a nós o vosso reino, estamos pedindo. De amor, de bondade, misericórdia. Seja feita a vossa vontade acima dos vossos desejos. Nós estamos em agradecimento a Deus por tudo quando a gente faz esse Pai Nosso. Então, a prece ela tem que sempre ter esse caráter aqui de adoração e sempre propor esse louvar, pedir e agradecer. Sempre que nos referirmos a Deus, em princípio, Deus nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, meu Pai, Deus, seja lá como for, mas que nesse momento eu esteja louvando a Deus. E aí eu faço o meu pedido. E aí eu agradeço. Agradeço por tudo que eu já recebi, por aquele pedido que eu estou fazendo, mesmo que eu não tenha recebido, mas que eu já estou sendo grato a Deus. A prece torna melhor o homem? Será que o fato de fazer preces nos torna melhores? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, sempre que a gente ora com fervor e confiança, a gente se sente mais forte contra as tentações do mal. Daí essa prece ser feita justamente nesses momentos em que nós estamos sendo tentados, em que nós estamos em desequilíbrio, que nós estamos angustiados, é o momento da gente pedir, fazer essa prece, pedir o auxílio de Deus, porque é nesse momento que os bons espíritos vêm nos assistir, vêm nos amparar. E com certeza é um socorro que nunca nos é negado. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes ciosas? A gente diz assim, que adianta uma pessoa que vive rezando tanto, mas uma pessoa, meu Deus do céu, invejosa, impertinente, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que gosta de julgar, e essa pessoa diz que ora tanto. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Então, essas pessoas são assim, continuam dessa forma, porque só fazem preces longas, não estão preocupadas naquela prece de se perceberem, de buscarem as suas fragilidades, as suas dificuldades, de pedir a força de Deus para superar. Só repetem prece, só oram muito, oram, mas sem um fundamento,
preces muito longas, então, infelizmente, essas pessoas continuam dessa forma. Não é que a prece não melhore a pessoa, como dizem os espíritos aqui, a ineficácia não é do remédio. Não é que a prece não consiga melhorar essa pessoa, mas é a maneira como essa pessoa está aplicando o remédio. Ela está falando por falar, ela não está se percebendo, não está buscando sua transformação moral. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. A gente pode pedir que Deus perdoe as nossas faltas, tanto que já tem ali imbuído um propósito de melhoria, de transformação. Porque só pedir que perdoe as nossas faltas e daqui a pouco eu estou cometendo as mesmas faltas, Deus, não, com certeza, sabe discernir muito bem o bem do mal e sabe que aquilo é uma prece da boca para fora. Que a pessoa realmente não está, de maneira nenhuma, se propondo a uma melhoria, uma transformação. Então, pede perdão das faltas, mas Deus só vai auxiliar nesse perdão de acordo com a forma como ele vai proceder. E a gente, quando for estudar sobre o perdão, a gente vai ver que o perdão não é algo tão simples assim de acontecer em nossas vidas. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? Posso orar pelos meus irmãos, pela minha família, pelos meus amigos? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, se eu estou orando, se eu estou pedindo por alguém, com certeza a minha vontade ali é de praticar o bem para aquela criatura. Então, mediante a prece, eu trago em meu socorro os bons espíritos e esses se associam ao que eu desejo. Então, muitas vezes nós estamos com um familiar com dificuldades, nós pedimos a Deus por ele, pedimos à espiritualidade amiga que interceda por ele, que o guia espiritual esteja próximo dele naquele momento, auxiliando, confortando, esclarecendo. Então, a gente pode, sim, com utilidade, pedir a Deus pelos nossos familiares, ou seja, por quem for. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, esse pensamento, essa vontade de auxiliar alguém, é um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Nós não temos ideia do quanto um pensamento, uma vontade de auxiliar, pode chegar a essa criatura. E naquele momento em que a gente faz uma prece, que a gente volta o pensamento a Deus com vontade, sinceridade, pedindo a Deus auxílio, com certeza, aquele pedido atrai para nós esses irmãos que ali estão entendendo a nossa necessidade daquele momento e levando para esses irmãos o auxílio, seja através de sugerir bons pensamentos, de dar força aos que estão em necessidade, com certeza o auxílio chega lá. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, veja bem, estamos passando por uma situação que é verdadeiramente uma provação. Eu não provoquei isso, está na minha vida e eu não sei como fazer para tirar ela da minha vida. Uma prece vai desviar esse curso, vai tirar esse problema da minha vida? As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos este a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. A prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado.
Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem sabes. Então, algumas criaturas passam por situações muito difíceis de provações, muitas vezes doenças incuráveis, processos dessa natureza, em que as pessoas oram, pedem a Deus que aquela situação deixe de acontecer na vida daquela pessoa, mas, infelizmente, nesse momento, ela sempre há de suportar até o fim isso aí. Porque está relacionada às vivências passadas, está relacionada a aprendizados que o espírito necessita realizar. Então, está na mão de Deus. Deus é que vai determinar se essa criatura, através das suas preces, vai ser atendida ou não. Agora, com certeza, essa prece vai trazer força para suportar corajosamente aquela situação. E aí, o que vai acontecer? Aquela pessoa que ora, ela vai se fortalecer diante daquela situação, daquelas dores, daquelas dificuldades, e vai conseguir passar com serenidade, com resignação, por aquele momento de provação que é muito necessário ao seu espírito. Não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto que do vosso ponto de vista mesquinho e o da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supones. Então, já pensou se Deus estivesse mudando a natureza das nossas provas apenas porque a gente está solicitando? Eu provoquei uma situação, eu agravei a situação, e agora eu estou sofrendo as consequências. Aí eu digo para Deus, meu Deus, me livre disso, e Deus tira isso da minha vida. Não é possível que Deus estivesse a todo momento mudando essa ordem da natureza, porque existem leis justas e sábias criadas por Ele, e nessas leis ninguém sofre injustamente. Então Deus não pode modificar aquilo que é certo, que é correto em nossas vidas. O que o homem precisa, sim, é deixar de provocar, por imprevidência, as faltas que vão fazer com que ele sofra punições. Então, as súplicas justas são atendidas quando a situação realmente tem a justeza. Deus é que avalia isso, somente ele pode mudar. Então, se ele entender que aquele momento ali é necessário, pode acontecer. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem ela o poder de abrandar a justiça de Deus? Essa pergunta é bem interessante, porque tem pessoas que acham que não devemos orar pelos mortos, pelos espíritos sofredores. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sempre sente um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, nós não temos noção do benefício de uma prece para um espírito desencarnado, para um espírito que está em dor e em sofrimento. O alívio que ele experimenta recebendo aquela prece, recebendo aquela vibração. No livro Memórias de um Suicídio, o espírito Camilo, conversando sobre a prece, ele diz que no mundo espiritual eles têm como registrar as preces que chegam até eles naquele momento. E que a maior tristeza que eles sentiam como suicidas é que raríssimas vezes eles recebiam preces de familiares. Às vezes recebiam de pessoas desconhecidas, mas de familiares raríssimas vezes, porque tem muitas pessoas que, orientadas pelas suas religiões, dizem que não se deve orar por quem morreu, principalmente por quem foi suicida. E são os espíritos mais sofredores, mais necessitados, que mais necessitam de prece, porque a prece tem justamente essa condição de aliviar a dor e o sofrimento dos nossos irmãos. Mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade.
O desejo de melhorar, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não o fizesse o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Então, essa prece que vai trazer alívio também vai fazer com que a criatura sinta um arrependimento do mal que fez, deseje ser feliz. E, com certeza, nessa situação, essa prece vai melhorar o estado dele, vai atrair espíritos amigos que possam auxiliá-los, retirá-los de regiões umbralinas, de dor, de sofrimento. Então, sempre, sempre que pudermos, nós devemos, sim, orar por os nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho. Tem gente que diz, não tem no Evangelho nada que diz que a gente deve orar pelos que morreram. Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. A prece que ele dirigis por aquele que vos inspira a afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos. Então, não precisava Jesus discriminar palavra por palavra, ore porque morreu, ore por isso, ore por aquilo. Não, ele disse amai-vos uns aos outros. Então, essa recomendação já contém todos os mecanismos necessários para a gente testemunhar a afeição pelos outros. E a prece é uma dessas formas, principalmente quando a gente sabe que essa prece acalma, essa prece reconforta, essa prece alivia a dor e sofrimento dos nossos irmãos. E pode-se orar aos espíritos? Muitos oram a Bezerra de Menezes, a Emmanuel, pedem preces aos espíritos, muitos oram pedem aos seus familiares. Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tem alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhe dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então, se eu oro a um espírito benfeitor, com certeza, como mensageiro de Deus e executores da sua vontade, esses espíritos vão nos auxiliar. Porque muitos deles, como nos diz Bezerra de Menezes, numa determinada obra, que eu não lembro agora qual, eles têm autoridade para resolver determinadas situações nossas aqui na Terra. Então, muitas vezes nós pedimos a eles, e se estiver dentro daquele quadro de autoridade deles, eles solucionam. Mas sempre, sempre em concordância com Deus. Então, de preferência, coloquemos o nosso pensamento para Deus, que aí Deus determinará aos espíritos benevolentes o auxílio. Então, as nossas preces só são eficazes se forem bem aceitas por Deus. E a gente precisa, com certeza, buscar esse mecanismo de ligação, porque não existe nenhum impedimento dessa relação nossa com Deus. E nós precisamos exercitá-la dia a dia. Então, Emmanuel, já finalizando aqui, nos diz, ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Então, fiquemos atentos quando a gente fizer algum pedido. De repente, algo pode chegar até nós, por alguém, por intermédio de alguma coisa. Aí a gente, muitas vezes, não está atento, não percebe que já é a nossa resposta que ali está. Em muitas circunstâncias, a advertência, o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançaram a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa rota singela da imprensa, ou até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Então, a gente precisa ficar atento justamente por isso, porque muitas vezes a gente faz um pedido e a resposta vem de uma forma que a gente diz, isso aqui foi para mim. Às vezes, na leitura de um livro,
num cartaz que você vê, numa frase, numa palavra que alguém te diga, para a gente ficar atento. Porque senão vai acontecer, como aconteceu com esse nosso amigo aqui, que é uma historinha que eu quero finalizar com ela, que certa vez houve uma enchente numa cidade e uma casa construída numa baixada começou a ser inundada e nela havia apenas um homem. Este senhor começou a rezar para a chuva parar, mas a chuva não parava. E ele rezava pedindo a Deus que parasse a chuva. Entretanto, a água foi subindo até chegar à sua cintura. Apareceu uma canoa. O canoeiro gritou: "Ei, entre aqui!" Ele disse: "Não, estou rezando e o Senhor vai me ajudar." E a água subindo. Logo ele teve de subir no guarda-roupa. Apareceu um barco a motor. Chamaram-no, mas ele deu a mesma resposta. Minutos depois, o homem teve de subir em cima do telhado. E a chuva não parava, nem ele parava de pedir para Deus parar a chuva. Com a água já nos joelhos, apareceu um helicóptero. Desceram uma cadeirinha até ele numa corda, mas ele deu sinal que não ia, porque estava rezando para a chuva parar. Aconteceu que a chuva aumentou. O homem foi levado pela correnteza, não sabia nadar e morreu afogado. Logo que chegou ao céu, já foi brigando com o primeiro que encontrou, que foi São Pedro. "Deus não atendeu a minha oração", disse ele. São Pedro respondeu: "Como não atendeu, filho? Se Deus lhe mandou a canoa, o barco a motor e até o helicóptero." Então, essa historinha aqui é só para simbolizar a quanto anda o nosso entendimento. Se nós pedimos a Deus em prece algo, fiquemos atentos, como nos diz Emmanuel. Prestemos atenção no entorno, no que acontece, nas sugestões que aparecem. Porque o socorro de Deus vai se fazer presente com certeza. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Mas Deus nos atende não diretamente, e sim através das pessoas e dos recursos que ele deixou na terra, como essa canoa, esse barco a motor e esse helicóptero. Então, prestemos bem atenção naquilo que a gente pediu, que nos vai ser dado, naquilo que a gente procurou, na porta que a gente bateu, que com certeza Deus vai nos atender. Mas ele não vai vir diretamente, chegar e dizer: "Pronto, eu vim, o que você quer? De que forma eu posso lhe auxiliar?" Através das pessoas, dos recursos, com certeza seremos auxiliados. Então, Maria Santíssima sabia rezar. Ela pedia a graça de fazer a vontade de Deus, não de Deus fazer a vontade dela. Dizia: "Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra." Em outras palavras, sou a tua escrava. Pode fazer de mim o que o Senhor quiser, quando quiser. A mãe de Jesus, sabiamente, dirigindo-se a Deus, assim se colocava. Então, recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. Então, sempre que nos voltarmos a Deus, pedindo auxílio ao nosso Mestre Jesus, fiquemos atentos, porque nesse momento, o silêncio no mundo íntimo, no nosso coração, nós precisamos fazer. Esquecer exigências, esquecer desejos e ouvir as respostas de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E aceitar, porque nem sempre as respostas que vêm são aquelas que a gente queria. Mas com certeza são as melhores em nosso favor, porque Deus sabe o que de melhor nós precisamos e Ele vai nos atender para que nós sejamos felizes, sim. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios, e a descerem do cérebro ao coração. Então, muitas vezes, os nossos sentimentos vão direcionar o que a gente deve fazer. E aí,
essas respostas dos sentimentos vão subir ao nosso coração, ao nosso cérebro, para que a gente tenha as atitudes corretas, ou dos próprios raciocínios que vão descer do cérebro ao coração. Até mesmo através do raciocínio, nós vamos receber as sugestões de como devemos agir naquele momento, de forma a que possamos ser felizes e fazer felizes os que se encontram em torno de nós. Então, dessa forma, nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje, das leis morais, falando sobre a prece, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, por tantos ensinamentos que nós temos em nossas vidas e que a gente pode buscar na codificação. Nós estamos trazendo aqui questão por questão justamente para mostrar do que trata o livro da codificação, do que tratam as obras básicas, de forma que possa trazer alento, esperança, conforto, esclarecimento a todos nós, os filhos de Deus. Hoje nós conversamos sobre a prece e encerramos aqui a primeira lei, que é a lei de adoração. Então, muito grata a todos pela contribuição, pela participação de vocês, e que nós possamos, na próxima semana, contar novamente com todos vocês nos acompanhando, estudando conosco, estudando essas leis que são extremamente necessárias para nós, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. E que possamos divulgar entre aquelas pessoas amigas que possam ter interesse em conhecer o Espiritismo, porque as leis morais, ela abrange a nossa vida. Então, é muito importante termos o conhecimento delas. Uma boa noite a todos, muita paz. E até o nosso próximo encontro.